Gratidão ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, o verso 22. E depois você vai abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso 14. O Evangelho de Mateus 6, 22. Nessa tradução está escrito assim: a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso 14. E agora compara os teus olhos com o do teu Deus. João descrevendo Jesus glorificado na ilha de Patmos, eu quero que você se atente à parte dos olhos de Jesus. Está escrito assim no verso 14: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Pode tomar o seu assento. Essa palavra ela surgiu no meu coração hoje, frequentando a escola dominical. Depois de uma reunião com o pastor, ele me fez o convite. Nós aceitamos prontidão. Tínhamos alguma coisa já em mente, mas eu gostaria de falar um pouquinho, se eu conseguir, e o Espírito Santo com certeza vai me ajudar, os 3 níveis do nosso olhar, a partir do momento que nós temos que entender os olhos. Jesus ele diz que os olhos são a candeia do corpo, né? Algumas traduções vai dizer lâmpada, outras dizem candeia. A diferença da lâmpada para a candeia é que a lâmpada poderia ser carregada e a candeia ela tinha que ser pendurada num lugar fixo, mas ambos eram para dar luz à casa, né? E as lâmpadas de antigamente elas eram rústicas, né? Tinham aquele borrão e tinham que ser iluminadas sempre com azeite. Tinha que ter um azeite em reserva para ter a casa ali iluminada. O interessante é que Jesus faz essa alusão e ele diz assim que a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Jesus está direcionando o foco da lâmpada. Nós, quando passamos por uma residência que tem lâmpada e a luz da rua está acesa, é um sinal de que realmente tem luz na casa. Mas nós não conseguimos ver todos os compartimentos da casa. Nós não conseguimos ver a extensão que essa lâmpada alcança lá dentro. Não sabemos quantas divisões tem uma casa, não sabemos onde estão os interruptores, mas a luz, ela aponta que existe algo que está funcionando. Assim, Jesus compara os olhos a esta lâmpada. Ele compara os olhos a esta situação de estar pendurada, vigilante. Nós, muitas das vezes, quando pensamos em lâmpadas, é para focar a direção onde temos que caminhar para não cair no buraco, para não tomar uma decisão errada, tomar uma direção de um caminho e seguir errado. Mas Jesus aqui aponta para o corpo. Nós sabemos que o nosso corpo não é só aquilo que aparenta por fora. Quando Jesus fala do corpo, ele fala do ser por inteiro. Então essa lâmpada, essa luz, ela realmente foca para fora, para que eu não venha errar, para que eu não venha cair, para que eu não venha tropeçar, mas também aponta para o meu interior, para essa lâmpada, ela estar acesa aqui dentro de mim. E comparada com a Bíblia, foi para isso que Jesus veio. Jesus é a lâmpada, né? Jesus é a luz, a palavra é a lâmpada para o nosso caminho. E a intenção de Jesus é que nós sejamos curados de dentro para fora, iluminados pelo Espírito Santo de dentro para fora, darmos frutos segundo a sua presença. E Jesus ele continua ensinando nos evangelhos. E ele diz em Lucas capítulo 8, verso 16, que ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Então Jesus,
ele conta com que nós estejamos iluminados pela presença do Espírito Santo, com azeite em reserva, para aquele que passa, quando vê, ali tem luz, e é uma luz diferente. Aleluia. Mas aquela luz está também me apontando a direção de uma porta ao qual eu possa entrar. Então a luz que Jesus quer que esteja em nós é uma luz que abrange o terceiro que passa e que nos observa, que nos olha, que nos consegue admirar em nós algo que venha de Deus, a essência divina que mantém essa lâmpada acesa. E foi para isso que Jesus veio. Em Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para que você tivesse uma luz e tenha uma luz verdadeira na sua presença. E eu faço essa pergunta para você nessa noite: os teus olhos são bons? Não precisa responder para mim. Os teus olhos comparado com os olhos de Jesus glorificado, é a mesma essência que está te acendendo? É a mesma chama que arde no teu peito? É a mesma chama que arde do Jesus reto, glorificado, vivo, poderoso, que venceu todas as coisas, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite dando glória a Deus e glorificando o seu nome? Essa lâmpada que está acesa na sua vida, se for, glorifica a Deus, porque você está no bom caminho. Continua dando glória a Deus, porque você está num bom caminho. Mas eu quero te chamar a atenção para nós ir entrando na mensagem, que Jesus disse que os nossos olhos, se eles forem bons, quer dizer que nós podemos também ter um olho que ainda não está bem trabalhado, bem curado, que não atenta para as coisas do Senhor, para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Alguns podem ainda ter aquela essência de cair nos laços do inimigo, nos laços da carne, das tentações, das pressões, das provações, porque somos humanos e somos falhos. E eu vou começar a citar aqui algumas direções para onde nós temos que olhar. Com os seus olhos, você pode despertar 3 direções. Você tem que olhar para Deus, para você e depois para o próximo. Você pode também pensar assim: eu posso, num primeiro momento, sem conhecer o pastor Carlos, fazer uma leitura superficial. Com os meus olhos eu posso definir uma pessoa, mas depois, me relacionando, eu posso definir uma leitura relacional, que já envolve a essência da pessoa. Eu já não defino ele só pela aparência, pelo que veste, pelo que come, pela classe social. Não julgo um livro só pela capa. Julgo o livro porque eu conheço a essência de trabalhar junto, de caminhar junto. Mas tem um terceiro olhar que você só vai descobrir se os teus olhos espirituais estiverem abertos. Então nessa noite eu te convido para você ficar atento à palavra de Deus, e eu creio que o Senhor continuará falando ao teu coração. O primeiro olhar seria o olhar realmente para o Senhor, tomando como base o texto muito conhecido e até fica fácil para a igreja compreender, do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 1, antes de ele entrar no templo e ver o Senhor assentado num trono, e ver a glória, e ver os serafins, aqueles que ardem em fogo, voando, com 2 asas cobrindo os pés e com o rosto tapando também com 2 asas, e dizendo: Santo, Santo, Santo. Até o capítulo 6 ele fala 6 ais para as nações, mas o 7º ai dele é: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios. O número 7 significa, na numerologia bíblica, o número perfeito, o número de Deus. Então Deus só conseguirá fazer uma obra completa na nossa vida quando nós curarmos os nossos olhos, quando nós conseguimos olhar o Senhor em primeiro lugar. Nada de apontar para A, nada de apontar para B, sem primeiro olhar para nós próprios. E só a presença de Deus, a presença da glória, a observação pela fé do mundo espiritual em movimento, glorificando a Deus, dizendo Santo, 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 louvando, adorando, envolvido na glória, é que curará os nossos olhos para um patamar mais direcionado na presença de Deus. Então, a primeira, para onde eu tenho que olhar?
é para Deus, é para o Senhor. O problema é que muitos de nós perdem muito tempo e se desgastam na fé, achando que estão olhando para o Senhor, mas perdendo tempo olhando para a vida do irmão, olhando para A, olhando para B. Primeiro temos que nos preocupar se a nossa visão está realmente no Senhor, e se aquilo que eu contemplo pela fé está dando resultado na minha vida. Então ai de mim que vou perecendo. A prioridade é a tua salvação da tua alma. Ai de mim que vou perecendo, porque até agora perdi tempo olhando para o lado, olhando para a esquerda, olhando para a direita. Mas o Senhor diz: então somente seja forte, seja corajoso. Aleluia, não olhe para a Jesus, direita, não olhe glória. para a esquerda. Continua marchando, que Louvado nem foi seja o louvado nome. aqui. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória a Deus. Leva-me à sala do trono, quero contemplar a tua beleza. Então continua marchando, porque Deus com certeza se revelará aos nossos corações. Quem contempla o Senhor e é curado dos olhos e é cheio do Espírito Santo, pelo poder da pregação da palavra, consegue ver Jesus. Estevão estava sendo apedrejado, martirizado. Estevão estava sendo brutalmente assassinado. Mas mesmo assim ele disse: contemplo o céu aberto e vejo Jesus em pé à direita de Deus. Quem tem envolvimento com a palavra, quem tem envolvimento com a glória, quem tem um coração quebrantado, quem prega a palavra, quem vive a palavra, quem está disposto a ensinar a palavra, quem está disposto a entender, a estudar, a viver a palavra, tem uma grande chance de ver Jesus em pé trabalhando por você. Essa é a visão que Deus quer para nós nesta noite, que nós continuemos observando a sua palavra. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 6, 17, que a oração ela também abre os olhos. Samaria estava sitiada, estava cercada, estava passando por um processo terrível. Senaqueribe estava querendo invadir, já faltava mantimento. E o moço do profeta Eliseu estava temeroso, com muito medo. E o profeta Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. A oração, ela também faz o despertar dos olhos espirituais. Aleluia. Crente que é cheio do Espírito Santo é envolvido com a palavra e com a oração. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele quer crescer na graça, na oração, mas ele também quer crescer no conhecimento. Ele quer crescer na revelação divina, ele acredita no céu, no poder de Deus, na glória, na marcha, no fogo, mas ele também acredita no estudo, ele acredita no esforço, ele acredita que também se dedicando ao estudo da Bíblia Sagrada, ele também será edificado. Porque muitas das vezes oramos, mas não vigiamos. Sentimos o poder de Deus, mas não vigiamos, caímos logo na primeira provação, porque não temos a sabedoria para aplicar, porque não estudamos. Então, a recomendação bíblica é crescer na graça e no conhecimento. Continuemos andando com os olhos no Senhor, Aleluia. que Ele abrirá os olhos espirituais. Glória a Deus. E como disse o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então o teu foco é Jesus. Disse o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Deus te chama para continuar contemplando Jesus pela fé, pela presença real, pela oração, pela dedicação do estudo, pela graça divina, pela manifestação do poder do Espírito Santo, pelo discernimento, pelos donativos dados pelo Espírito Santo, pela ornamentação da igreja, através dos dons do Espírito Santo. Nós somos chamados para ter os olhos abertos, Oh, Jesus. vigilantes. Como o pastor pregou quarta-feira passada, Abacuque subiu na sua torre de vigia. Estar atento é ter os olhos abertos. Então continue nessa marcha. O primeiro olhar é continuar olhando para o Senhor. O segundo tópico seria uma vacina, para que nós não venhamos cair em laços ou situações por causa da superficialidade dos nossos olhos. Vou te dar um exemplo. Deus tinha falado para Samuel para ungir
um filho de Jessé. Nós sabemos que Davi foi a escolha. Mas em 1 Samuel 16:7, o Senhor fala para Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Muitas das vezes, nós, por causa da superficialidade dos nossos olhos, nós fazemos escolhas por causa do contexto da situação. Vou te dar um exemplo mais simples. Você talvez goste de um tipo de carro, mas você tem que andar com outro tipo porque é maior, porque a sua família é grande. Ou seja, a sua necessidade faz com que você tome decisões, muitas das vezes, que não era aquela que realmente era para ter sido tomada. O que eu quero dizer é que muitas decisões nós tomamos por causa da linha de raciocínio da razão, pela necessidade. E pela necessidade de ter que surgir um novo rei naquele momento, Samuel depositou a confiança na estatura e na força dos jovens antes de Davi, porque já havia também a necessidade de se levantar um exército, de levantar um rei que guerreasse por Israel. E ele achou que a solução estaria nos filhos mais fortes, nos supostos mais valentes, nos grandes. Mas no dia que Davi foi enfrentar o gigante, ninguém se atreveu quando Golias estava desafiando o povo de Israel. Tem um homem para lutar comigo? Os grandes, os valentes, os supostos maiores, ninguém deu as caras, mas o menor foi lá na frente e derrotou o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Então não deixa as tuas emoções influenciarem nas tuas decisões. Coloca teu joelho na presença de Deus e ora. Vamos tomar decisões pautadas na palavra de Deus, com a influência do Espírito Santo. Aleluia. Não olhe como Ló. Nós temos essa tendência a ser tendenciosos a fazer escolhas que nos vão dar supostas vantagens. Quando foi para se apartar de Abraão, ele escolheu as campinas do Jordão, porque eram verdejantes, porque tinha verde, parecia um jardim, diz a Bíblia, em Gênesis 3:10. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Parecia o jardim do Éden, irmãos, não faltava nada. Plantava, nascia, o gado engordava, estendia-se, alargava-se as tendas. E nós somos assim. A nossa natureza humana muitas das vezes acha que nós temos que tomar decisões só naquilo que é vantajoso, mas nem sempre a aparência de vantagem é vantagem. Por quê? Porque há superficialidade nas nossas escolhas. Mas o Senhor nos chama a atenção nessa noite, e que fique como vacina para nós, para que nós não venhamos ser enlaçados e enganados pelo nosso coração. Porque disse a Bíblia que enganoso é o coração do homem. Há caminhos que parecem, caminhos de bem, mas são caminhos de morte, por causa da superficialidade das nossas escolhas. Outra questão seria o julgamento e a hipocrisia. Em Mateus capítulo 7, do verso 3 ao 5, Jesus fala que muitas das vezes nós caímos na tendência de querer tirar o argueiro, ou seja, o pequeno cisco do olho do meu irmão, mas eu não estou enxergando a trave que sustenta uma coluna no meu olho. Então primeiro eu tenho que olhar para a minha vida, primeiro eu tenho que olhar para mim, primeiro eu tenho que olhar para a minha procedência, como é que eu estou caminhando, para depois, com a autorização de Deus, se assim eu tiver tal autoridade para orientar algum irmão, falar alguma coisa do meu irmão. Nós falávamos isso hoje na escola dominical. As pessoas estão esquecendo de conversar, as pessoas não querem mais conversar, as pessoas não querem mais pedir perdão, as pessoas não querem ir atrás da reconciliação. Qualquer magoazinha internet, qualquer magoazinha Instagram, qualquer magoazinha mídia social. Não, Jesus chamou a gente para falar olho no olho. O olho dele é chama de fogo, e do olho dele ninguém escapa. Jesus nos chamou para conversar olhando na cara um do outro. Meu irmão, me perdoa, em nome de Jesus. Nós vamos para o mesmo céu de glória. É o mesmo Espírito que nos selou para o dia da redenção. Então eu vou pedir perdão, você vai me perdoar, e nós
nós vamos caminhar junto para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Qualquer coisinha é motivo de chamar pastor. Ei, Jesus disse: larga a tua oferta, vai falar primeiro com o teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, chama a testemunha. Só fala com a igreja na terceira vez. Tem muita gente magoado e se deixando magoar porque não quer conversar, É verdade. porque não quer falar. Vamos tirar primeiro a trave do nosso olho. Vamos primeiro ser melhores nós mesmos. Amém? Glória a Deus. E sabe por quê? Isso aqui foi uma outra cena que eu falei outro dia. Porque ainda precisamos aprender a ver o divino no humano. Quando Simeão, Lucas capítulo 2, você pode ler lá, a partir do verso 25, não me falha a memória, mas vai dizer que o Espírito Santo estava sobre Simeão, o Espírito Santo revelava para Simeão, e pelo Espírito Santo ele foi no templo, ele pegou Jesus no colo e ele disse: Senhor, me despede em paz, porque agora o teu servo já viu a salvação. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, ali era literal. O verbo tinha se feito carne. Jesus estava nos braços dele, era Jesus. Mas nós só vamos ter o Espírito Santo sobre nós, revelando para nós, guiando nós, quando nós continuarmos a ver o divino no humano. Enquanto eu não ver Deus na vida do meu irmão, o Espírito Santo não está tão perto quanto parece. Enquanto eu achar que Deus só está na minha vida e não está na vida do meu irmão, o Espírito Santo não está tão perto quanto parece. Quer o Espírito Santo sobre você? Quer o Espírito Santo guiando você? Quer o Espírito Santo revelando palavra para você? Faça o teste. Você consegue ver o divino no humano, na vida do teu irmão? Agora, quando eu olho para o meu irmão e eu vejo o divino nele, é porque o Espírito Santo está me mostrando o divino. É muito fácil olhar para as pessoas e ver só as suas falhas, só as suas fraquezas. Jesus nos chamou para suportar uns aos outros, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Isso é ver o divino no humano, é ter a capacidade de ver a ação do Espírito Santo na vida do meu irmão, a obra de redenção de Jesus na vida do pecador. Então, que o Senhor consiga fazer você despertar e ver o divino no humano. O terceiro tópico seria o olhar essencial, relacional com a essência de Deus e com o próprio Deus. Em relação ao próprio Jesus, uma certa feita Filipe disse: mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, eu estou andando tanto tempo com vocês e você ainda está me pedindo para ver o Pai. Crede em mim pelo menos pelas obras que eu faço. Quem vê a mim vê o Pai. Glória a Deus. Ô irmão, olha para o fruto da pessoa. Olha como é que ela reage ao mal. Se paga o mal com o mal ou se paga o mal com o bem. Como é que ela responde? Como é que ela se porta? Olha para a vida dela, que frutos que ela dá. O que ela faz para o reino? A essência de Cristo em nós dá as respostas por nós. Jesus disse: vocês conhecerão a árvore pelo fruto. Não adianta estar aqui bonitinho, não adianta estar aqui levantando a mãozinha. Olha o fruto, porque daquele olhar de chama lá em Apocalipse ninguém escapa. Aquele olhar como chama de fogo, glorificado, vivo, ressurreto, é aquele olhar que faz um raio-x na nossa vida, esquadrinha o íntimo, o âmago do coração. Glória a Deus. Então Deus, o Senhor Jesus, Ele nos mostra que quem vê Ele, vê o Pai, vê o Espírito Santo. Ele disse que Ele, o Pai e o Espírito Santo viriam e fariam em nós morada. Aleluia. Então quem tem a essência relacional com Jesus consegue ver pela fé. A segunda situação seria o tabernáculo, a casa de Deus. Como é que eu contemplo a casa de Deus? A casa de Deus, se você for estudar sobre o tabernáculo no Êxodo, do 25 até o 30, do 25, 27, vai falando lá para frente. Como é que era o tabernáculo por fora? Quem passava não via tanta beleza assim.
porque aquilo era várias camadas de pele, de animais, de texugo, de golfinho, mas os detalhes das ornamentações ficavam dentro. Então, para você ver a beleza, você tem que estar dentro da casa. Quem vê por fora de passagem pode julgar, é uma igrejinha pequena, eu estou servindo num departamento pequenino, eu estou desanimado, é pouca gente na oração. Mas quem vem para dentro vê a glória. Quem vem para dentro vê os detalhes. Quem vem para dentro da glória consegue contemplar o átrio, o altar do holocausto, a bacia da purificação. Quem vem para dentro pode se tornar um sacerdote, pode entrar no lugar santo, pode ver a mesa dos pães asmos, pode ver o candelabro, pode ver o incensário. Se tornar um sumo sacerdote, pode entrar no santo dos santos, diante da arca da aliança. O caminho está aberto, o véu se rasgou, Jesus já pagou o preço por nós. Vamos tentar começar a ver a beleza de Deus em nós e na sua casa. Aleluia. Não há nada que não possa melhorar na presença de Deus. Dentro do templo você vê salvação. Aleluia. A Bíblia também vai dizer, o pastor Elias deu um exemplo aqui hoje na escola, achei muito bonito. Relação, quem tem a visão alargada por Deus, tem relação direta às ordens e instrução de Deus. Ele citou o exemplo que o anjo Gabriel, que nós conhecemos como anjo mensageiro, foi lá falar para Zacarias sobre o nascimento de João Batista. E para o pai de Zacarias ele disse: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Quem está apto a ouvir as ordens, as direções, repassar a mensagem de Deus, assiste diante de Deus as suas revelações, conjecturando. Como assim? Você vai me dizer, mas não, isso aí não pode porque é um anjo, eu não sou um anjo. Tudo bem. Mas tem um profeta em 1 Reis, com força de expressão, estou falando de força de expressão, 1 Reis capítulo 17, verso 1, Elias, homem fraco, cheio de falhas e paixões, que Tiago disse, igual eu e você, que entrou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte, que fugiu de Jezabel. Mas ele disse, em 1 Reis capítulo 17, verso 1, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Homem que foi trasladado para o céu e até agora não provou a morte. O que eu quero dizer com isso? Que há lições e verdades espirituais a serem aprendidas pelo anjo Gabriel. Aquele que obedece à voz de Deus tem a oportunidade de ser regado, inspirado, revelado pelo Espírito Santo para continuar anunciando as boas novas do Senhor. Que você possa ter os seus olhos espirituais abertos nessa noite. Em relação à santidade de Deus, em Isaías 6:2, você vai ver que os serafins, que eram aqueles que ardiam em fogo, isso aqui é um pouco forte, mas eu vou falar. Eles tapavam o rosto para não ver Deus, sinal de reverência e santidade e temor. Porque a pura santidade de Deus, ninguém pode ver. Ele não se revela para qualquer um. Por isso que até os serafins, que são aqueles que ardem em fogo, reverenciam a santidade de Deus. E o que eu aprendo com isso? Que a igreja, ela só estará em paz com Deus quando ela realmente abrir os olhos para o pecado. Vou fazer você entender. A nossa geração pós-moderna está de olho fechado para o pecado. Está omissa a muitas questões. A igreja pós-moderna tem que denunciar mais o pecado. A igreja pós-moderna tem que estar mais com o olho aberto para o pecado, para que quando estiver na presença de Deus, referenciando a sua santidade, esteja engrandecendo o nome do Senhor, em paz e segurança, e dizendo: Santo, Santo, aleluia, Santo é o Senhor. Enquanto nós fecharmos os olhos para os pecados e dizer que não tem problema, não faz mal, não, foi um errinho, foi uma quedinha, mas nós estamos longe da santidade de Deus. Mas quando nós abrimos o olho para o pecado e diante de Deus nós nos reverenciamos, aí nós estamos no caminho correto. Então nós temos que continuar glorificando o seu santo nome. E eu gostaria de lembrar você. Lembra de Moisés que pediu para ver a glória de Deus? E Deus disse: olha, Moisés, eu vou passar ali naquela fenda
você não pode me ver. Eu vou colocar a mão e você vai me ver de costa. Quando eu passar, você vai ver alguma coisa da minha bondade. Nós temos que ter essa mesma ousadia de Moisés, irmãos. Nós temos que, no bom sentido, provocar uma reação em Deus, no sentido de buscar a sua glória, de querer pelo menos estar em um ponto onde Deus passa, para poder ser atingido com essa bondade, com essa misericórdia. Nós temos que ser mais sedentos de pontos estratégicos aonde o Senhor vai passar, para que Ele amplie a nossa visão, nem que seja porque Deus Ele mostra algo grande, até mesmo numa fresta pequenininha, numa fresta minúscula, Deus mostra algo extraordinário. Mas muitas das vezes nós não pagamos o preço para que o Senhor se revele. Deus não precisa de coisas grandes para mostrar coisas extraordinárias. Deus pode mostrar coisas grandes, às vezes com uma coisa menor, uma coisa mais pequena, um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de jejum e você vai ver a glória de Deus. Um pouquinho mais de empenho na sua obra e você vai ver a glória de Deus. Um pouquinho mais de perdão e misericórdia no teu coração e você vai sentir o acalento do Espírito Santo. Um pouquinho mais de busca e Deus batizará com o Espírito Santo. Um pouquinho mais de renúncia e Deus trará almas sedentas para o seu reino. Um pouquinho mais de nós, um pouquinho de azeite e Deus multiplica o azeite. Um pouquinho de farinha e Deus faz bolo. Aleluia. Aleluia. Uma moedinha, a última moedinha da viúva, e Deus continua mantendo essa obra. É um pouquinho, é um gravetinho, mas acende-se uma lareira e traz um tição que estava fora de volta para dentro, para a brasa, para o fogo. Aleluia. Um pouquinho de um versículo e Deus pode fazer um milagre. Uma palavra basta e Deus cura alguém. O Espírito de Deus quer um pouquinho de nós para fazer muito mais. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo para você nessa pequena conclusão. Mateus capítulo 5, verso 8 vai dizer que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Pois eles verão a Deus. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 1 e 2: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia! Espírito de Deus, quer que nós o perseveremos para que a igreja remida, lavada pelo sangue de Jesus, o consiga ver como Ele é. Há uma necessidade de perseverança. Não desista diante da provação, da opressão, da tentação. Deus vai guardar a sua alma. Ele não dá aprovação além daquilo que você possa suportar. Ele te enche de autoridade, de regozijo. Ele quer te auxiliar nessa noite, te fortaleça. O Espírito de graça e de súplica, de autoridade e poder sobre as nossas vidas nesta noite. Eu sinto a graça de Deus. Em nome de Jesus, eu estarei passando para o pastor. Em nome de Jesus, que você seja abençoado e que o Espírito de Deus possa ter tocado no teu coração. Seja abençoado com esta palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.